Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e o nosso convidado, ele é antropólogo, pós-doutorando, coordenador de um grupo de pesquisa, políticas, afetos e sexualidades não monogâmicas e autor do livro Infinitos Amores. Antônio Pilão, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Olá, Juliano, muito prazer estar contigo aqui, prazer todo mundo estar acompanhando. Vamos para a conversa, né? Vamos sim. E conhecendo a minha audiência, Antônio, eu sei que é um assunto que eu não falo que vai despertar polêmica, mas sim curiosidade. A gente vai despertar muita curiosidade a gente entender sobre a sua linha de pesquisa, um pouco mais sobre o seu livro, e eu estou com uma expectativa bem legal, porque certamente também vou aprender bastante. E eu queria começar a nossa conversa, que certamente é uma pergunta que você respondeu muitas vezes, que é sobre se há diferença entre os conceitos, né, de não monogamia e poliamor. É a mesma coisa? Não é? Como que a gente pode definir? Então, Juliana, é uma pergunta realmente que muitas pessoas se fazem, né, e me fazem. Eu diria que é e não é, depende de para quem, né? Na antropologia, a gente tem muito uma postura que não é uma postura de tentar vender regras absolutas sobre os fenômenos, sobre as coisas, né? Então, a gente tenta compreender o que é o fenômeno do poliamor, e esse livro ele trata um pouco disso, né? Na perspectiva das pessoas que vivenciam. Então, vão ter pessoas que vão ter uma visão, outras que vão ter outras visões, né? Então, em relação à não monogamia ou poliamor, a origem do termo poliamor está muito conectada à ideia de substituir a palavra não monogamia. Isso quando surge nos Estados Unidos nos anos 90. Porque acreditava-se que, assim, quando se pergunta como é que você vive, uma relação não monogâmica. É como se a pessoa estivesse dizendo aquilo que ela não faz, ao invés de dizer o que ela faz, né? É uma negação, né? Você está negando... Entendi. É curioso. Isso. Então, a ideia era, vamos pensar numa palavra, vamos formular uma palavra que diga o que a gente é, o que a gente acredita, o que a gente vive, não simplesmente o que a gente está negando. Então, a força que a palavra poliamor alcançou foi no sentido de tentar substituir o termo não monogamia para tentar ser mais positivo e mais afirmativo sobre aquilo que se é. Agora, para complicar um pouquinho mais, né? Esse foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o país que criou, né, o termo, em 90. Só que quando chega no Brasil, já nos anos 2000, chega primeiro o poliamor. E praticamente não se falava em não monogamia, essa palavra não existia. Só que eu tenho percebido de uns anos para cá que cada vez no Brasil se fala menos em poliamor e se fala mais em não monogamia. Ou seja, tem um processo inverso do que ocorreu nos Estados Unidos, que era primeiro não monogamia e depois o poliamor substituindo não monogamia, e a gente tem encontrado aqui no Brasil o processo exatamente inverso, né? E poliamor hoje já não é um termo tão difundido, né, pelos praticantes como é o não monogamia hoje. E tem um porquê disso? Tem alguma justificativa? Algo... Por que aqui teve esse processo inverso? Por que o termo, né, não monogamia tem sido mais utilizado? Tem algumas explicações, né? Uma delas é que quando o poliamor surge aqui no Brasil, o debate começa a ficar mais quente, principalmente a partir de 2012, quando teve o reconhecimento de uma união de um trisal em Tupã, em São Paulo, foi em 2012, isso ganhou a mídia, ganhou muita notabilidade, então as discussões sobre o tema e sobre o conceito de poliamor ficaram mais fortes, né? Só que começaram também a criar disputas com outros movimentos que não se entendiam poliamorosos, né? O principal deles era a RLI, Rede de Relações Livres, que foi um grupo criado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E era um grupo que não se identificava como poliamorista e tinha críticas ao poliamor. E aí o que a gente começou a perceber? Quando os dois grupos, movimentos ficaram fortes no Brasil, isso em 2013, 2014, até 2015 mais ou menos, tinha uma disputa, né? Então você é RLI, você é poliamor, e ficava quase uma rixa de igreja, de gangue, sabe? Sim. E muitas pessoas não queriam se vincular, se posicionar nessa disputa, né? E aí não monogamia parecia ser uma saída. Eu falei assim, então eu não sou nem poliamor, não sou nem RLI, eu sou não mono. E essa categoria não mono começou
ao reconhecer que existiam várias formas de não monogamia, e o poliamor era uma, o relacionamento livre era outro, o swing era outro, o relacionamento aberto era outro, anarquia relacional era outro. Como tinha um leque de possibilidades, se afirmar não mono parecia um lugar mais confortável, que é quase uma não afirmação, eu não me comprometo muito com as críticas que eu recebesse. Deixa eu sair de fora de problemas, né? Assim, é uma forma de se afastar de toda a confusão que estava tendo entre os grupos, né? E quando a gente fala de não monogamia, né, ou poliamor, vocês são relações afetivas entre mais de duas pessoas. É basicamente esse o conceito, uma relação estável entre mais de duas pessoas. Porque se a gente, pelo menos na minha visão, tá? Me corrija se eu estiver falando besteira. Quando a gente não tem uma relação íntima, próxima, afetiva mesmo, uma relação de, entre aspas, um namoro, a pessoa tá solteira e ok, né? Enfim, ela se relaciona com quantas pessoas ela quiser, isso não caracteriza um poliamor, porque você não tem uma união com mais de uma pessoa. Então, conceitualmente tem que ter essa união entre mais de duas pessoas? É mais ou menos por aí a questão do conceito? Então, é uma boa afirmação, mas eu vou te problematizar em dois aspectos, tá? O primeiro deles não é só a relação em si, mas o aspecto da consensualidade, o que marca uma relação ser poliamorosa ou não. Porque senão a gente vai dizer que o poliamor sempre existiu, porque infidelidade é uma instituição tão longa quanto a monogamia, né? Eu não havia pensado nisso. Porque, então, de fato, uma relação não consensual tem mais de duas pessoas, né? Só que nem todo mundo sabe, né? Pois é. Então, uma das marcas fundamentais para se definir uma relação como poliamorosa é o fato dela estar baseado no fato de todo mundo saber e consentir essas relações. Então, esse seria o primeiro ajuste que eu faria na tua afirmação. Legal. O segundo é o seguinte, esse é um pouco mais complexo, que é o seguinte: poliamor não é a garantia de que uma pessoa vai amar e manter relações profundas com mais de uma ao mesmo tempo. Poliamor presume um acordo em que essa possibilidade está colocada. Então, vamos supor que nós dois tenhamos uma relação, Juliano, e a gente mantém um acordo que é possível que nós fiquemos com outras pessoas, e não só fiquemos, como eventualmente nos envolvamos. Os três se envolvam, né? Namoremos outras pessoas, ou uma relação a três, eu, você e uma outra pessoa, desde que envolvendo afeto. Ou seja, nós não precisamos ter essas outras relações para que nos enquadremos no conceito de poliamor. Mas se a nossa relação afirmar a possibilidade, estamos abertos a, rompemos com a restrição da monogamia como uma regra de controle, não só da sexualidade, como do afeto, do amor, aí a gente se insere no conceito do poliamor. É o que fala muito de relacionamento aberto, né? Eu não sei se é um termo correto, se é bem utilizado, mas pelo menos que eu escuto bastante aquele casal ali vive um relacionamento aberto, né? Então, também, esse é um tipo de conceito que as pessoas falam de forma correta ou não se deve usar também? Como que é na visão desse termo? Não, então, a diferença é que o relacionamento aberto, ele abre a possibilidade para vínculos casuais, sexuais, ficar com mais de uma pessoa. Então, voltando a essa suposição da gente se relacionando, é só uma suposição, uma brincadeira, se você pensar uma relação assim, a gente combinaria a possibilidade de, quando fosse à noite, sair com alguém. Entende? Não, beleza, vou ficar com alguém, estou viajando, posso ficar com alguém. Então, tem regras que limitam a possibilidade de que esse ficar com alguém gere um relacionamento com alguém mais estável, mais profundo. Então, normalmente, quando se fala em relacionamento aberto, está se falando dessa abertura mais pontual, mais casual, mais localizada. É um relacionamento monogâmico com exceções, com algumas situações pontuais, igual você falou, e não como a base do relacionamento, né? Ou a gente pode pensar como um lugar ambíguo, um lugar híbrido, né? Um entre-lugar. Isso é uma forma de não monogamia que preserva muitas características da monogamia. Por quê? Porque só tem um casal. Não tem dois ou três casais, como no poliamor pode vir a ter. Né? O processo de ruptura com a monogamia no relacionamento aberto, ele é muito mais tímido do que é no poliamor. Está gostando desse episódio?
Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Ah, sim. E bom, né, olhando o seu currículo aqui, Antônio, anos, né, estudando, pesquisando, o que despertou em você o interesse em estudar, né, as relações e sexualidade das pessoas de um tema, se a gente for falar, né, no Brasil, um país religioso, cristão, a gente pode falar que é polêmico, né, que gera diversos tipos de discussões. Por quê? Por que desse linha de estudo? É interessante sua pergunta, assim, na realidade pesquisar sexualidade, pesquisar amor, né, pesquisar família, não são temas novos na disciplina, né, na antropologia, uma série de pesquisas, né, eu fui orientado, inclusive, por uma pesquisadora que já estudava traição, infidelidade, né, outra, amante do homem casado. Então, eu acho que estando nesse lugar em que estudar sexualidade era legítimo, né, o tema da não monogamia se tornou um assunto possível, né? Claro, assim, que quando eu comecei a pesquisar em 2011, ainda não tinham muitas pesquisas no ar, tinha algumas pesquisas que estavam começando a se desenvolver, né? Eu, como algumas outras pessoas, somos precursores desse campo de estudos no Brasil. Sim. E, assim, eu cheguei ao relacionamento aberto porque eu tinha uma pesquisa antes no mestrado que era sobre amor, mas não era sobre o tema da não monogamia. Só que uma das pessoas que eu entrevistei tinha tido um relacionamento aberto. E eu falei, olha, esse tema é interessante. Como minha pesquisa não estava se desenrolando muito bem, eu falei, olha, eu acho que talvez se eu fizer uma mudança, tentar estudar um tema mais forte, mais impactante, e até que causa mais espanto, causava para mim e causava no entorno, isso vai gerar uma pesquisa mais relevante, vai trazer mais contribuições, né? Do que apenas estudar o amor entre jovens, entende? Mas uma forma específica de amor. Uma forma que rompe com boa parte das nossas crenças, das nossas convicções, né? Sim. Então foi muito dessa surpresa, desse espanto de descobrir que o poliamor existia, que tinha movimentos organizados no Brasil e mundo afora sobre ele, que me fez querer estudar esse fenômeno, né? Que me surpreendeu e, ao mesmo tempo, eu queria compartilhar, não só com o mundo acadêmico, mas fora dele, e até por isso eu estou aqui e estou publicando o livro, para poder falar um pouquinho mais sobre as experiências das pessoas que vivenciam o poliamor. E durante a pesquisa ficou... como que estamos, Brasil, né, nossa sociedade está posicionada em relação ao mundo, né? A gente está atrasado, está faltando muito conteúdo. Eu faço a pergunta por quê? Quando a gente fala, né, a gente fala de sexo, a gente fala de relacionamento, tem diversos tabus, né? Tem diversos, enfim, não é algo que se conversa de forma natural, muitas das vezes. É bem isso, né? E como que a gente supera, né, imagina a sua linha de pesquisa, talvez o livro seja muito isso, né, para a gente avançar um passo, superar esses tabus, ficar mais tranquilo, conversar sobre isso. Tem muito tabu ainda, e a gente está atrasado em relação a outros polos no mundo. É engraçado, né? A gente tem um pouco essa visão do Brasil, país católico, né? Então a religião influencia e torna a nossa sexualidade, a nossa moral sexual extremamente conservadora. Isso é verdade em certa medida, né? Sim. É claro que existem movimentos conservadores, muitos deles ligados a igrejas que
que fazem pressão contra a diversidade sexual, até no nível jurídico, no nível político, né? Mas, ao mesmo tempo, só um parêntese, nos últimos anos foi muito agravado, né? Foi muito potencializado, né? Então... Mas eu diria que os movimentos caminham, na verdade, lado a lado, né? Você tem um acirramento dessas disputas, de discursos conservadores, do aumento da ala evangélica, né? Mas você também tem o aumento de setores representativos, por exemplo, da população LGBTQIA+, dentro do Congresso, né? Então, e uma série de leis e posicionamentos que são favoráveis a decisões do STF, favorável ao reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, assim, a gente vive uma sociedade em disputa, né? O poliamor, ele entra aí como mais um dos temas polêmicos, né? Em torno da diversidade amorosa e sexual, que causa divergência. O que eu acho mais interessante de destacar, Juliano, em relação a isso, que não são só os setores mais conservadores da sociedade que vão se posicionar contrários ao poliamor. A gente vê uma resistência muito grande, vinda inclusive de setores progressistas, como movimentos feministas e LGBTQIA+. Então, é como se, né, e como se não, né, esse processo ocorreu não só no Brasil, como em outros países. O reconhecimento da possibilidade de pessoas do mesmo sexo construírem famílias e adotarem suas crianças. Mas desde que em relações monogâmicas, né? O reconhecimento das uniões estáveis está, no Brasil e em outros países, ancorado à ideia que só pode ser uma relação. E uma relação necessariamente envolvendo duas pessoas. E muitas dessas pessoas que sofreram e sofrem preconceitos, estigmas violentíssimos por não serem heterossexuais, corroboram, reproduzindo os discursos que oprimem colegas LGBTQIA+, que não são monogâmicos. Então, o debate sobre não monogamia ele tem ainda essa dificuldade, porque ele une, né, tanto uma opressão que envolve questões de sexualidade, de fugir à norma heterossexual, como, ao mesmo tempo, de fugir à norma do casal, né, a ideia de que o amor só pode ser vivenciado em duas pessoas, que uma família só pode ser vivenciada, né, se tiver como base uma união amorosa entre duas pessoas, ainda que do mesmo sexo. E na visão da justiça, assim, visão legal, como que a gente está no casamento ou a união estável entre casais não monogâmicos? Você citou, né, um trisal, né, alguns anos atrás. Como que está isso hoje? Assim, você sabe dizer como sim, tá? Sim. Esse foi um tema que eu desenvolvi 2 pesquisas pós-doutorais sobre o debate jurídico no Brasil, né? Então, a gente começamos a ter, primeiro, uma disputa sobre a possibilidade do reconhecimento de 2 uniões estáveis ao mesmo tempo, né? Porque no Brasil, como você sabe, a bigamia é considerada um crime, né? Ou seja, casar-se com 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas e estabelecer 2 uniões estáveis? É crime também? Então, isso era um tema polêmico. Alguns juízes defendiam a tese que sim, tinha até uma teoria chamada de triação, para a possibilidade de dividir bens ligados a 2 uniões estáveis concomitantes. A maior parte das decisões do Brasil sempre foram desfavoráveis. Isso chegou ao STF mais de uma vez. E a segunda decisão, que foi agora, mais recente, em 2020, foi de que não era possível reconhecer 2 uniões estáveis ao mesmo tempo. Foi diferença de um voto só. O STF decidiu, com repercussão geral, que no Brasil só se pode reconhecer uma união estável. E era um caso curiosíssimo, que era de um homem que mantinha 2 uniões estáveis, né? Uma com um homem e outra com uma mulher, ou seja, um homem bissexual. E só pôde ter o reconhecimento de uma união por diferença de um voto. Esse caso quase não teve repercussão nenhuma. Se conversar com setores, movimento LGBTQIA+, olhar matérias na mídia, quase não teve repercussão nenhuma, é uma decisão importante. Um outro tema relevante, Juliano, para complementar em relação a isso, é sobre as uniões envolvendo mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Tem 2 modelos básicos de poliamor, né? Esse, que uma pessoa constrói mais de uma relação, a 2, né? E que por essa decisão do STF não é possível no Brasil reconhecer 2 uniões estáveis ao mesmo tempo. E tem um outro modelo de relação que envolve mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Os casos mais famosos são os dos trisais, né? Tem 3 pessoas que mantêm uma relação estável, profunda, amorosa, ao mesmo tempo.
E desde 2012, vários registros foram feitos em cartórios brasileiros. O primeiro, como eu citei, o de Tupã. Só que, salvo engano, acho que foi 2016 ou 2017, agora não tenho memória exata, teve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que suspendeu a possibilidade dos cartórios reconhecerem essas uniões. Então, hoje nós temos um posicionamento absolutamente contrário por parte do setor jurídico, sim, seja pela decisão do STF, seja pela decisão, sim, do Conselho Nacional de Justiça, né, indicando os cartórios a não reconhecerem mais uniões. Enquanto você estava falando, eu estava imaginando aqui, né, que, igual você falou, tem basicamente dois modelos, né? Quando uma pessoa ela tem basicamente duas famílias, vamos colocar assim, né? Igual nesse caso, duas uniões estáveis, e de um outro lado a gente tem uma família de 3 pessoas, né? De forma resumida. Na minha visão, os trisais, né? Que são os casos mais famosos, igual você falou, você teria uma facilidade um pouco maior de reconhecimento, muito por aquele estigma de família, né? É uma família só, né? Mesmo que tenha uma terceira pessoa, e não 2 famílias, né? Aí na minha cabeça eu falei assim, acho que de um lado já vai estar reconhecido, do outro não, mas pelo visto nenhum dos lados estão sendo reconhecidos, né? Mas é uma maneira interessante de pensar. Inclusive, algumas estratégias jurídicas pelo reconhecimento dos trisais entravam por isso, dizendo, olha, a bigamia é crime, mas aqui os trisais não estão estabelecendo uma bigamia, porque só há um casamento, ou uma união estável, não há uma única união. É um registro, né? Um registro só com 3 nomes, né? Ainda que essa seja uma estratégia que, do meu ponto de vista, ela não é uma estratégia muito inclusiva, né? Porque ela acaba tentando salvar uma parte, que é um pouco a crítica que se tem de vários setores sobre o movimento LGBTQIA+, que teve a pauta do casamento monogâmico. Então, salvou uma parte, teve a bênção do Estado, né? A pureza do Estado, olha, nós somos reconhecidos, mas a outra parte não. Então, se reconhece o trisal pelo mesmo argumento, você vai aumentar o círculo dos iluminados e abençoados pelo Estado, ou você vai deslocar para alguém o problema do reconhecimento. Sim. E aí vai para quem tem mais de uma união. Interessante. E chegando agora num ponto de falar do seu livro, né, Infinitos Amores, quando que surgiu, né, a ideia, e ele é baseado numa tese, o que é? Fala mais sobre ele para a gente. Então, vou mostrar aqui o livro, né? Inclusive o projeto gráfico maravilhoso, viu? Muito bonito, né? Muito bonito. Então, é a minha primeira pesquisa, a pesquisa de dissertação. Como eu mencionei, eu estou pesquisando o tema há mais de 10 anos, então foi uma pesquisa de mestrado, uma de doutorado, 2 de pós-doutorado, e ano que vem estou indo fazer uma 4ª pesquisa de pós-doutorado no Reino Unido, comparando o fenômeno do poliamor, mais ligado à família, criação de crianças, no Brasil e no Reino Unido, né? Então já é uma longa trajetória de pesquisa. O livro que eu estou publicando agora é a minha primeira pesquisa, né? É a pesquisa de mestrado, é essa que eu conheci o tema, e ela revela um pouco esse desbravar do campo do poliamor no cenário brasileiro, né? Quando praticamente não se tinha nada discutido ou publicado sobre o assunto, né? Então o livro ele traz as vozes de milhares de pessoas, aquelas que primeiro estavam elaborando e vivenciando o poliamor no cenário brasileiro, né? Então tem muitas análises de discussões na internet, principalmente no Orkut, né? Uma etnografia digital que eu desenvolvi a partir do livro. Também acompanhei alguns encontros presenciais, somente no Rio de Janeiro, e também realizei entrevistas em profundidade com poliamoristas. Então esse livro ele tem um pouco essa base, né? Uma análise das falas, das experiências, vivências, visões de mundo das pessoas poliamorosas que se expressam na internet, também nos encontros e a partir das entrevistas. E para quem seria o seu livro? Quem que é o seu leitor? Né? Quem que você quer atingir com o livro? É interessante isso, Juliano, porque quando a gente escreve uma dissertação, a gente está escrevendo dentro de um protocolo acadêmico para os nossos pares, né? Você está super preocupado com se a metodologia está correta, se as referências teóricas estão adequadas, né? E, enfim, tem toda essa atenção. Quando você vai escrever um livro, você vai produzir um livro para o público leigo, a preocupação é outra. Então, já tendo feito a dissertação, eu tive
uma preocupação, como que eu faço para suavizar um pouco mais a linguagem, tornar o livro mais atraente, mais acessível, menos duro, menos acadêmico, né? Então, essa foi um pouco a preocupação. E, assim, acho que, em parte, eu consegui fazer. Eu acho que ele continua sendo um livro acadêmico, né? Mas eu acho que está com uma linguagem clara e assim, acessível para quem não é antropólogo, para conseguir ler o livro e aprender um pouco, não comigo, né? Mas principalmente com as pessoas, contando um pouco das suas dores, dos seus sabores, né? Do que é o poliamor. Eu aprendi com elas, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é um pouco à luz dessa compreensão, dessa pesquisa que eu fiz com as pessoas poliamorosas, né? E no livro eu compartilho um pouco essas vozes e o meu olhar sobre elas também, né? Não deixa de ter o meu olhar ali, fazendo a análise. Porque, eu faço muito essa pergunta porque, vamos supor, uma pessoa que vive uma relação poliamorosa, que é algo, a gente falou aqui, uma questão legal que não é aceito na visão jurídica e aos olhos da sociedade comum também não é aceito, né, de uma forma geral. Eu já presenciei algumas vezes, e é até engraçado, não era um amigo meu, mas era um cara, trabalhava numa empresa que era parceira da minha empresa, ele, enfim, era uma pessoa que eu saía com ele às vezes, e ele namorava 2 meninas, e era impressionante, quando a gente saía, todo mundo olhava, ia para um bar, ia para um restaurante, que, né, ele trocava carinhos, abraçava as duas, e tem muito uma visão, assim, talvez um tanto quanto machista, dos caras meio invejando, né, tipo aquela visão erótica, né, de um cara com várias mulheres, e às vezes até lugares não estavam nem preparados, tinha mesa só para 2, por exemplo, alguma coisa assim. Então, a gente ainda não está preparado como sociedade para aceitar, né, casais, trisais, enfim, de relações não monogâmicas. Existe isso mesmo, as pessoas se retraem e de repente o seu livro pode ser uma leitura que vai trazer um certo, não sei se é a palavra correta, mas um certo conforto ali, do tipo, tem pessoas estudando, tem outros relatos, eu consigo, né, ver o que outras pessoas passaram, que eu também estou passando. Tem um pouco disso também, né, de trazer esse afago? Então, Juliano, tua pergunta é muito densa, né? Vou tentar respondê-la por partes, assim. Eu começaria dizendo que a maneira como você formulou a pergunta já contradiz um pouco a tua hipótese, que é de que o poliamor é puramente estigmatizado e a sociedade não está preparada a essa prática. Eu te diria que é mais ambíguo do que parece. Embora na pergunta anterior eu tinha mencionado que os poliamoristas, do ponto de vista jurídico, sofrem processos de exclusão considerável, que da própria comunidade LGBTQIA+, e de certos discursos feministas também sofrem resistência, e também dos setores mais conservadores da sociedade religiosa, isso tudo é verdade. Eu acho que a gente tem que olhar esses processos relacionados a outros processos que são mais positivos. Um deles eu destacaria na tua própria fala, não necessariamente positivo, mas que torna o poliamor um pouco mais palatável. Quando você diz, algumas pessoas, alguns homens admiravam esse meu amigo por ele ter várias parceiras. Então isso se conecta com uma certa representação, especialmente da masculinidade, né, que é positiva. Né? É o desejo, né? Eu quero estar com isso, eu quero ter isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que essa sociedade que nós estamos inseridos produz discursos que estigmatizam, que violentam pessoas não monogâmicas, também produzem discursos e desejos de ser não monogâmico. Por quê? Porque um homem que mantém relações sexuais com várias mulheres, ele é visto positivamente, dentro de uma visão normativa tradicional, né? E que é muito forte nos dias atuais, o que você trouxe. Então, assim, eu tento, né, nas minhas análises, mostrar um pouco a ambiguidade do ser monogâmico ou ser não monogâmico na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade não é monogâmica quanto a maioria das pessoas imaginam, né? A nossa sociedade produz discursos favoráveis e contrários, e práticas favoráveis e contrárias. Se a gente voltar no tempo, no processo de colonização, Juliana, a gente vai ver que
a sociedade brasileira, as famílias brasileiras foram construídas em paralelo ao casamento monogâmico oficial, né? Uhum. Os homens brancos portugueses, quando vieram aqui, muitos deles já eram casados com mulheres Sim. brancas portuguesas e mantiveram relações, muitas dessas relações foram reprodutivas, né? Muitas dessas relações violentas com negras e escravos, e boa parte do nosso processo de mistura racial, que algumas pessoas é romantizado como uma forma de democracia racial, ela é própria de um processo de construção de família que está ancorada numa poligamia violenta, escravocrata, e não num processo monogâmico. Então, a família formal monogâmica, que está no direito, ela sempre existiu paralelamente a uma realidade que era não monogâmica. Aquela coisa, é de fachada, né? É uma relação de fachada ali, né? Por exemplo, então, ao mesmo tempo que, historicamente, a monogamia viveu lado a lado com outras formas de não monogamia, hoje em dia, né, nós temos discursos e uma ancoragem jurídica que diz, olha, devemos ser monogâmicos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos práticas extremamente difundidas que não são monogâmicas, e valores também, que não são monogâmicos. A monogamia, ela vai contra a natureza humana, assim, porque se a gente for pensar, sei lá, outros animais, poucos têm essa relação monogâmica com um parceiro só a vida inteira, né? Vai contra, e faz sentido pensar isso, que, né, a natureza humana, ela não faz sentido ter relações monogâmicas, ou, sei lá, como que é isso, assim, uma questão bem mais do que recente, né? Claro, eu acho que essa discussão sobre natureza humana é uma das discussões mais datadas e absurdas que a gente pode fazer estando no século XXI, né? Porque a natureza humana, se eu puder colocar uma contribuição nessa discussão, ela é uma natureza que está ancorada na linguagem, na cultura, né? Então, não existe uma única maneira de fazer nada em relação a comportamentos, né? A nossa sexualidade ela é múltipla, ela é variada. Não existe nada que determine o que é ser homem ou o que é ser mulher do ponto de vista da natureza. Não existe nada que nos dê, por natureza, uma concepção de bom e mal, sabe? Que vem de uma percepção genética das coisas. Então, na realidade, o que nós temos é que a maneira como nós construímos o nosso corpo, a nossa sexualidade, as nossas emoções, elas são produzidas desde o momento que nós nascemos pela influência das outras pessoas sobre nós. Então, nenhuma forma é mais ou menos natural do que outra. Monogamia, a pessoa não nasce pronta, né? Ela nasce pronta e com pré-definições, né? A vida que vai, as relações dela, o ambiente que ela vive, tudo vai, né, contribuir para o desenvolvimento daquela pessoa, né? Desenvolvimento em todos os sentidos, né? Exato. Então, na realidade, quando a gente fala em natureza humana, normalmente essa é uma forma política perigosa de identificar uma certa visão como sendo universal, natural, instintiva, e todas as outras como anomalias, como patologias, como desvios, né? E o que a gente sabe, nós que estudamos antropologia, é que a diversidade de comportamentos ela é uma característica fundamental que nos constitui, né? Cara, então, é legal. Eu tô achando interessante o papo, porque eu tô vindo aqui numa visão leigo 100%, que, igual eu disse no começo da conversa, boa parte do público vai ser leigo também, e de repente as minhas perguntas e as suas respostas vão trazer essa visão, né, a partir de uma pergunta inocente, uma pergunta de quem não conhece, e vem a resposta em cima. Acho muito legal isso, porque eu falei muito de natureza humana, porque falam-se muito, né? Tem entre cientistas, enfim, jornal, revista. Eu peguei um termo que, né, falam-se muito, mas aí a construção da sua resposta foi interessante, porque vão ter pessoas que vão viver muito bem em relações monogâmicas, e não é questão de ser certo ou errado, é porque é bom para aquelas duas pessoas, né? Porque elas construíram ali, desenvolveram a vida delas nesse meio, e se dão bem assim, tá tudo certo. Da mesma forma de outros tipos de relação. Então, é muito nessa visão do tipo, cada ser é único, cada pessoa tem, né, suas preferências, os seus caminhos, as suas crenças, enfim, e tá tudo bem, né? Tá tudo ok.
né? Não tem essa divisão de certo e errado, é assim porque tinha que ser, ou que tinha que ser de outro jeito. É bem por aí, né? O estudo antropológico, né, do ser humano, pelo que você falou, é muito isso, né? O meio vai conduzindo ele a um certo tipo de personalidade, de ações, de comportamentos. É por aí? Eu acho que isso conecta um pouco com a tua pergunta, né, de qual é a função do livro. Eu acho que o livro ele contribui um pouco para retirar crenças e convicções naturalistas sobre o que é amor, né? Sim. Porque muitas de nós nascemos acreditando que amor é um sentimento que vem natural, arrebatador, que só pode sentir uma vez, né? E já vivemos a geração de que era até a morte, né? Mas depois do divórcio já não é mais. Enfim, que amor só ocorre entre uma pessoa de um gênero e outra de um gênero dito oposto. Então, todas essas crenças que a gente construiu historicamente sobre o amor e que nos organizaram, elas de alguma forma já não dão conta da multiplicidade de práticas, se é que algum dia já deram, né? Da multiplicidade de práticas que nós vivemos. Então, o livro, ele ao mostrar pessoas que não só acreditam, mas constroem a sua sexualidade, a sua afetividade em outros termos, né? Isso revela outras normalidades, outras naturalidades, né? Que mesmo que a pessoa não vá querer, não se identifique como não monogâmica, ou não queira ser poliamorosa, ao se identificar, ao ler, na realidade, e saber um pouco mais sobre outras práticas, ela passa por um processo também de familiarização desse exótico que a gente fala na antropologia, que parece absurdo. Eu assim, mas eu também sinto isso. Mas às vezes também quando eu estou namorando, eu sinto vontade de ficar com outras pessoas. Mas eu já me envolvi com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas talvez eu gostasse. Então as pessoas... São discursos bem comuns, por sinal, né? Então a gente vê que aquilo que parece completamente absurdo, quando você se aproxima, né? Sim. O Caetano Veloso fala muito, né, que de perto ninguém é normal, né? De longe parece todo mundo muito estranho. Quando você chega um pouco mais perto também, você percebe que essas estranhezas talvez sejam um pouco menos estranhas do que parece. Né? E você acha que faz sentido, por exemplo, a gente, né, vamos colocar aí última década, talvez um pouco mais, né, com a disseminação da informação, a gente está falando de internet, rede social, a gente proporciona mais relatos, mais compartilhamento de informações, de sentimentos. O seu livro é uma prova disso, né, que você reuniu vários relatos, colocou num livro e está disponibilizando isso. Isso inflama ainda mais essas discussões e mais as pessoas se sentem na vontade de falar, de se expressar, de viver aquilo que elas realmente são. Porque, né, tempos atrás, eu pego muito, né, por tudo que eu olho, que eu observo, que eu estudo. Um exemplo, na minha época de ensino médio, né, que geralmente, né, todo mundo está descobrindo a sua sexualidade. Se eu contar um ou dois que já eram assumidamente gays ali, era muito. Né, na minha escola, que era uma escola de freira e tudo. Mas se a gente pegar hoje, eu tenho um sobrinho ali com 16 anos, né? Fico vendo a turma dele, a galera ali, é muito mais. Porque eles já se colocam numa posição de estar à vontade de falar, compartilhar, e não é só entre a sala deles, é na internet, que é para milhões de pessoas. Então, sempre existiu essas vontades, esses desejos, mas hoje é mais fácil falar, expressar, e é mais confortável também falar, se expressar. Faz sentido essa evolução tecnológica, essa evolução da comunicação para toda essa discussão? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que problematizar a ideia de natureza, que presume, né, que é todo mundo igual, ou a gente é monogâmico ou a gente não é monogâmico em bloco, a gente tem que pensar que não existe o sempre também, né? As sociedades vão se transformando de geração para geração. Então, eu imagino que você tenha sido você seja da mesma geração que eu, dos anos 80. Né? Isso. Final dos anos 80, ali, infância e adolescência dos 90. Anos 80, então, beleza. Então, pensando aí esse contexto, né, o debate sobre a homossexualidade estava registrado num lugar completamente distinto do que a gente vivencia hoje, né? Por exemplo, piadas homofóbicas, elas eram absolutamente naturalizadas.
vinham dos alunos, dos professores, se assumir homossexual num contexto escolar nos anos 80 era um fenômeno absolutamente distinto do que é hoje, né? Debates, então, sobre não binaridade, sobre identidades trans, isso aí era uma problemática bem reduzida ao que é hoje. E na monogamia, a mesma coisa. Gente, não existiam debates ou categorias nos anos 80, nos anos 90, no cenário brasileiro, que permitiam as pessoas refletirem, dialogarem, falarem, se descobrirem, como há nos tempos atuais. Eu estou, inclusive, Juliano, desenvolvendo uma pesquisa atualmente sobre iniciação sexual de jovens de escolas públicas na cidade de São Paulo, né? Então, com adolescentes, entre 16 e 19 anos. E o que eu percebo lá? Primeiro, que a heterossexualidade está muito longe de ser a única identidade sexual. Que a maioria, de quase todo mundo e tal, de longe, né? Assim, a minha pesquisa não é quantitativa, né? Então tem menos essa preocupação de dizer quantos, mas assim, no universo de 40 entrevistas que a gente realizou, metade é de pessoas não heterossexuais, né? E dessas, 6 das 40 se afirmam não binárias ou trans. Então, assim, é um fenômeno, não tem uma preocupação quantitativa aqui, porque esse grupo de 40 não representa a totalidade do meio, né? Do meio escolar paulistano. Mas ainda assim a gente percebe, olha, é uma representatividade que muito improvável que a gente conseguisse alcançar algo se fosse 10 anos atrás, que seja. Então, nós temos uma cena atual, uma cena de discussão sobre sexualidade, de falar sobre a sua sexualidade, e uma multiplicação de categorias sexuais, de uma tal maneira, tanto a sigla era LGBT, né? Já foi, era só gay, aí você foi ampliando de uma tal maneira, né? E multiplicando as categorias, e agora debate sobre identidades conjugais, né? O caso do poliamor, das relações não monogamas, então que complexificam muito mais a cena, né? Que não estava colocado isso 10 anos atrás. Sim. E no fundo, eu acredito que seja ótimo, né? Quanto mais se discutir sobre a sexualidade, sobre o comportamento, sociedade, melhor, né? Imagino que tanto por uma questão de inclusão, né? E todos os aspectos que envolvem, né? Eu acho que tem 2 pontos. Uma questão é do tipo, essa violência, o respeito, a inclusão e tudo mais, que é um ponto, né? Que a gente está falando de múltiplas pessoas, de sociedade, de ambientes, cidades, e também de uma questão interna, pessoal, da pessoa que crescer, tipo assim, ela poder ser quem ela quer ser, de fato, quem que ela é, né? Então, assim, ela pode se expressar, ela consegue viver aquilo que verdadeiramente ela é. Então, positivo nesse sentido? Eu diria que tem muitos efeitos, né? Eu acho que um dos efeitos você trouxe bem, a partir do momento que a gente tem uma palavra, que a gente tem um livro publicado, né? Sobre o poliamor, que a gente tem leis que combatem a homofobia, que tem reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. Quando você tem palavras, legitimidade, grupos organizados, identidade, isso torna, de alguma forma, um processo mais, não diria mais fácil, mas menos doloroso do que se você está construindo um movimento absolutamente de forma solitária, combatendo na sua própria vida, sem nenhum reconhecimento, não vai dizer que você é maluco, né, que é uma patologia, que é um desvio, que é uma doença. Então, a partir do momento que você organiza um movimento, que você conquista alguns direitos, visibilidade, que fala-se sobre isso de forma positiva, em teoria, isso facilita o processo. Por outro lado, também a gente pode pensar que essa multiplicação das categorias identitárias e no plano do gênero e da sexualidade isso é muito forte, isso também gera um processo de maior dificuldade do sujeito de poder se reconhecer, porque é uma fragmentação, uma multiplicação tão grande de possibilidades que essa obsessão por revelar a verdade de si, uma verdade cada vez mais individualizada, né? Então, agora a gente já tem outras categorias para trabalhar a questão da orientação sexual que não se limitam mais ao gênero, sexo do parceiro, né? As demissexuais, enfim, tem uma série de categorias aí que estão tentando criar formas de entendimento, de classificação da sexualidade
que complexificam cada vez mais e, ao mesmo tempo, também geram ansiedade para que os sujeitos consigam encontrar a palavra, a categoria para revelar a verdade deles, quando talvez nenhuma palavra, Juliano, possa efetivamente dar conta da nossa complexidade, né? Sejam palavras mais abrangentes, sejam palavras mais específicas, né? Será que as palavras dão conta efetivamente daquilo que nós sentimos e fazemos? Será que nós também não transformamos ao longo das nossas vidas? Né? Então, esse processo de identificação também, ele é movediço e ele é traiçoeiro, né? Sim, legal. No fundo, a gente cai sempre em diversos questionamentos, né? Do tipo, vem discussões, os questionamentos e a gente está sempre passando por mudanças, né? Sejam de sociedade, de comportamentais e tudo. E até pensando nisso, né? Você está com uma nova linha, né, de estudo, de pesquisa. Já passa na sua cabeça, pegando mais agora o Antônio escritor, né? Primeiro livro publicado, já pensa, tipo, agora eu vou partir para outra linha, eu quero transformar isso também num livro. Você foi picado pelo mosquitinho da escrita que quero escrever outros livros, fazer outras publicações. Como que é a sua visão, assim, profissional escritor, né, daqui para frente? É interessante, é uma pergunta que eu me faço, assim, porque a carreira acadêmica ela envolve muitos tipos de habilidade e atividade que você tem que desenvolver, né? Sim. Eu tenho me dedicado a pesquisas de pós-doutorado, estou evitando ainda fazer um concurso público e me fixar numa universidade nesse momento, né? Estou na reta final dessa pesquisa que eu mencionei sobre iniciação sexual aqui em São Paulo. E ano que vem vou me mudar para o Reino Unido para desenvolver uma pesquisa de 2 anos, né? Que aí já trabalho um pouco mais com família. Eu estou me deslocando um pouco nos meus temas da questão do amor e da sexualidade, que foram as categorias centrais que eu trabalhei, para pensar um pouco mais sobre família. E quando tem criança, o que acontece? Que é mais complexo, né? Beleza. Sim. Se você com o seu corpo, você quiser transar com várias pessoas, chamar todo mundo de namorado, isso é problema teu. Mas se tiver uma criança no meio, aí o pânico moral fica Sim. Como que a criança vai enxergar essas relações, né? Quem que ela chama de mãe, quem que ela chama de pai, quem que ela chama de seja lá o que for, fica com quem, Exato. É muito essa... Entendi. Então essa é um pouco uma preocupação que eu tô caminhando, né? Fora isso, eu estou publicando agora a pesquisa que eu desenvolvi há 10 anos atrás, né, que é a pesquisa do mestrado. Sim. Então, eu tenho outros projetos de publicação de livro que vamos ver se eu vou dar conta, porque... Sim, é muita coisa, né? Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre iniciação sexual, estou publicando um livro da pesquisa anterior, então esse timing, às vezes, do livro, para quem é pesquisador, não é muito fácil, né? Sim. Principalmente que a gente é muito mais incentivado a publicar artigo acadêmico, né, do que livro. Então, esse é um desafio. Ainda que os artigos, eu publiquei vários artigos, que eu me dediquei muito, são artigos que dificilmente vão ser lidos pelo grande público, né? Sim. E o livro, ainda que a gente saiba que a circulação, a venda de livros hoje ela é bem desafiadora, bem complicada, ainda assim é uma forma um pouco mais popular de difundir o conhecimento acadêmico. E se você me permite também, Juliano, eu estou também com um grupo de pesquisa, que eu acho que você mencionou no início, né, na apresentação, que é o grupo Políticas, Afetos e Sexualidades Não Monogâmicas. E uma das nossas missões é justamente tentar trazer conhecimento sobre essa temática, conhecimento acadêmico para fora, né, dialogar com a população de maneira mais geral. Então, a gente tem gravado alguns vídeos. Eu vi até no Instagram, tem até um Instagram dedicado, não tem? Tem. Desse grupo, legal. De repente a gente coloca lá para quem tiver interesse no tema, para manter contato com a gente, pode ser legal. E faço também um convite, que em agosto eu já lancei o livro no Rio, e eu vou lançar o livro também em agosto, dia 11 e 12 de agosto, uma sexta-feira, vai ser na USP, no Butantã. E no dia 12, num sábado de agosto, vai ser no Centro Cultural da Diversidade, aqui em São Paulo também, que legal. do Itaí. E aí vai estar nas redes e a gente vai divulgar esses eventos. Além do meu lançamento de livro, vamos ter outros eventos relacionados, debates, oficinas, ligados Perfeito.
E aí, Antônio, 2 pontos, né? Onde que as pessoas te encontram, né? O principal canal, né? Para conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre, né, os eventos de lançamento, enfim, fala pra gente quais são os canais e o livro também. Quem não é de São Paulo, né, quiser comprar ele depois, onde que pode adquirir? Então, começando pelo livro, né? Quem estiver em São Paulo pode ir no evento. Eu vou também lançar agora em Belém do Pará, Que legal. entre os dias 11 e 17 de julho agora, né? Sim. Vai ser no evento de Sociologia na Universidade Federal do Pará. Então, também quem tiver interesse de adquirir pessoalmente, por acaso estiver em Belém, tem essa possibilidade. E para entrar em contato comigo, eu tenho alguns caminhos, né? O e-mail é um caminho simples, é um e-mail super fácil, pilão@usp.br, pode mandar um e-mail, entra em contato. Também pelas redes sociais, a gente vai deixar aqui disponível o canal, né, do grupo de pesquisa, que é Pesquisas Não Mono, @Pesquisas Não Mono, tem também meu pessoal. E quem tiver só a fim de pegar o conteúdo, as publicações, os artigos e tal, basta colocar o nome completo no Google. Os artigos são todos gratuitos, estão lá disponíveis, né? Antônio Cerdeira Pilão. Para comprar o livro também pela internet, pode ser no site da Telha, na Amazon também tem alguns canais que vendem. Se escrever o nome do livro, Infinitos Amores, Antônio Pilão, vão ter os canais ali possíveis também para adquirir o livro. Perfeito. Ótimo. Bom, Antônio, obrigado pela conversa, super rica, esclarecedora. Espero que você tenha gostado do papo também, e um abraço e sucesso no lançamento e nas suas pesquisas daqui para frente. Valeu. Obrigado, Juliano, foi ótimo, te agradeço o convite, fico aberto aí para essa ou outras conversas, né? Foi uma conversa bastante rica e espero também que quem tenha acompanhado tenha, enfim, refletido e encontrado alguns pontos interessantes aí para pensar sobre a vida e sobre si mesmo, né? Perfeito. Então, é isso. Até mais. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.